preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa no valor de R$5. A parcela fixa eu vou chamar de B, R$5. E uma parcela variável aqui, no valor de R$1,40. A parcela variável eu vou chamar de A, R$1,40. Certo? E aí, ele diz o seguinte: o valor a ser pago em reais por um passageiro que precisou percorrer 13,6 quilômetros foi exatamente... Então, o espaço a ser percorrido eu vou chamar de X, que é de 13,6. E aí vocês devem estar se questionando: professor, por que você chamou de A, B e X? Porque essa função ela é uma função linear, uma função de primeiro grau. E ela mostra exatamente isso. Obviamente que quanto mais quilômetros eu rodar, mais eu vou pagar. Então, ela mostra que é linear e crescente. Eu chamo de X porque é uma função do primeiro grau, por isso que ela é linear. E uma função linear, ela é escrita da seguinte forma: y igual a ax mais b. Lembrando que b é fixo. Se é fixo, ele não pode estar junto com x. E 1,4 é variável, então pode estar junto e deve estar junto com x. Tá? Então, vamos substituir apenas a parte variável e a parte fixa. Você vai ficar com y igual a 1,4 x mais o b, que é a parte fixa, o 5. Certo? Agora, ele quer que você calcule a imagem de 13,6, matematicamente falando. Problematicamente falando, ele quer que você calcule o valor a ser pago quando ele percorrer 13,6 quilômetros. Então, eu devo inserir 13,6 onde está o x. Logo, o y para 13,6 é igual a 1,4 vezes 13,6 mais 5. Ou seja, eu coloquei 13,6 no lugar de x. E agora você pode fazer à mão, se você preferir. Eu recomendo que você utilize a calculadora, que é um movimento de você aplicar e não de ficar mostrando que sabe multiplicar, tá? Então, você vai multiplicar este valor aqui, ó, que eu vou selecionar aqui, ó, 13,6 vezes 1,4, certo? E vai somar com 5. Então, teremos y para 13,6 igual a 19,04. Isso. Mais 5, que é o valor fixo. Agora, eu devo ser feliz fazendo esta soma aqui, ó. 24,4. 24,4 ou 24,04? Isso. Então, teremos aqui a imagem de 13,6 e é dado por R$ 24,04. Fechou? Então, quando você chega aqui, você é feliz. Ó. Beleza? Uma função f é dada por f de x igual a x mais b. Lembrando que se eu colocar y aqui, ó, não altera absolutamente nada, tá? Em que a e b são números reais e a diferente de zero. Se a imagem do 1 é menos 3 e a imagem de menos 2 é 3, então o valor corresponde à imagem de menos 1 é exatamente, lendo resumido mais uma vez, uma função f é dada por f de x igual a x mais b. E ele diz o seguinte: se f de 1 é menos 3 e f de menos 2 é 3, então qual é o valor de f de menos 1? A gente vai ter que encontrar essa função.
encontrar quem é o A, quem é o B, para poder substituir aqui. Ó. O jeito mais simples de fazer isso é o que eu vou fazer com vocês aqui. A função está na variável f de x, ou seja, na variável y e na variável x. Então, eu vou vir aqui e vou fazer isso. Ó. X e y. Agora, vem nesse ponto dado. O primeiro é x, o segundo é y. Onde você vai colocar o 1 aqui e o menos 3 aqui, embaixo do ponto x, y. Bom? Então, vamos copiar 1 e menos 3. E agora vamos trabalhar para esse ponto dado. Vamos colocar o menos 2 aqui e o 3 aqui. Sempre repete o primeiro ponto, que é o xy. Professor, se eu começar com 1 e menos 3, aqui, por exemplo, ó, 1 e menos 3, depois colocar o xy e colocar o menos 2 e 3, dá certo? Sim, desde que você repete o primeiro. Tá bom? Então, agora, o que você vai fazer? Nós vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Tá? E vai multiplicar, ó, x vezes menos 3, menos 3x. Agora, vamos criar uma seta aqui. E vamos multiplicar. 1 vezes 3, 3. Seta aqui. Vamos multiplicar. Menos 2 vezes y, menos 2y. No sentido contrário agora. Y vezes 1, y. Menos 3 vezes menos 2, 6. Porque aqui é menos que o menos dá mais. E 3 vezes x, 3x. Perfeito? Beleza? Deixa eu só apagar esse 3x, ficou feio. Aqui, 3x. Bom, então se eu apagar as setas aqui, você entende ainda. Ó, foi isso que eu fiz, ó. Vendo? Depois eu fiz esse aqui, ó. Fechou? Bom, o que você vai fazer agora? Bom, este ponto pertence à reta. Todos eles pertencem à mesma reta. Quando pontos, 2 ou mais pontos pertencem à mesma reta, significa que eles são colineares. O que é isso? Eles não fazem área. Eles estão alinhados, um atrás do outro. Então, você vai somá-los. Lembrando que, em sentido contrário, eu vou trocar o sinal. O que a gente faz no determinante? A gente pega os elementos da direita e tira os elementos da esquerda. Então, eu vou fazer esses elementos menos cada um desses. Tá? Olha aqui, ó, bem passo a passo. 2y negativo, do jeito que está ali, com este y aqui, ó. Só que esse y, ele vem para cá, eu vou trocar, ele está no sentido contrário, tá vendo? Então, eu vou copiar menos y, e não mais y. Todos que estão à esquerda, você troca o sinal dele, tá? Então, vai ficar menos 2y, menos y. E agora? Menos 3x. E quem está à esquerda? 3x, aí ele vem trocado para cá. Menos 3x. Está faltando ainda 3. Copia o 3, tá? E esse 6 aqui, ó, ele vem para cá, menos 6. Eu disse que eles são colineares, ou seja, eles são iguais a zero. A soma deles, dos elementos da direita menos os elementos da esquerda, é igual a zero. Então, por isso que eu igualei a zero aqui, ó. Tá? Agora é só resolver isso aqui para eu encontrar a lei de formação, ó. Menos 3y menos 6x menos 3 é igual a
0. Bom, eu preciso isolar o y, porque a minha função é do tipo y igual a x mais b, que é fx igual a x mais b. Então, vamos isolar. Eu vou deixá-lo aqui. Todo mundo que não tiver y, eu vou passar para o outro membro. Está subtraindo, passa somando. Então, teremos 6x. Está subtraindo, passa somando. Então, teremos mais 3. Se você perceber a regularidade que é possível dividir todo mundo por um número, você divide. Por exemplo, eu posso dividir todo mundo aqui por menos 3, não posso? Então, vai ficar menos 3y dividido por menos 3 dá y. Mais 6x dividido por menos 3x, menos 2x. E agora 3 dividido por menos 3, menos 1. Bom, encontrei a função, professor. E agora, o que eu faço? Esta é a minha função que vai me levar à felicidade. Agora eu preciso obedecer o comando da função, da questão. Ele quer que você calcule o f de menos 1. Ou seja, que você jogue no lugar do x o menos 1, lá na função que você encontrou. Então, você vai ter aqui que o y de menos 1 vai ser igual a 2, negativo, vezes o menos 1 que você está jogando no lugar do x, menos 1. E, portanto, a imagem de menos 1 é igual a menos com menos dá mais, 2 vezes 1 dá 2, menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. Então, a imagem de menos 1 é igual a 1. Perfeito? Aí chega aqui, a gente é feliz. A função afim, representada por lucro, ele está falando na frente que é lucro, né? Até então é L. L em função de t igual a t mais b. É a mesma coisa que F em função de x igual a x mais b, tá? Onde L expressa o lucro de uma empresa em milhões de reais e o T indica o tempo em meses de um determinado período. Nessas condições, sabendo que L2 igual a 200 e L4 igual a 340. O lucro obtido por essa empresa no período de 2 anos será de... Toma muito cuidado. O tempo está em meses, tá? E 2 anos representa 24 meses, tá bom? Isso é muito importante lembrar, porque senão você calcula para 2 e às vezes o professor ou o livro elabora a questão jogando 2 só para os bonitos caírem. Isso acontece nos livros e vestibulares, principalmente. Aí você acaba equivocando, tá bom? Então, lembre-se, sempre que for necessário, já faz essa mudança para não esquecer, é interessante. Ele diz o seguinte, que a função L em função de t, dada por AT mais B, onde L expressa o lucro em milhões de reais. E o T indica o tempo em meses, de um determinado período. Nas condições aqui que ele fala, L de 2 é igual a 200, L do 4 é igual a 340. Bom, lembra que eu falei para vocês que você começava com XY? Mas nesse caso aqui não é XY, é T e L. T, L, 2, 200, agora vai. 4 e 340. Perdão que eu copiei aqui 34. Beleza. Aí você tem que repetir a primeira. Vamos repetir. T e L. Lembra? A gente vai multiplicar assim, ó. Tá? T vezes 200. 200T. 2 vezes 340. 680. 4 vezes L. 4L. 2 vezes L. 2Ls. 200 vezes 4. 800. 340 vezes T. 340T. Lembra que eu falei para vocês que eles são colineares, portanto, pertencem à mesma reta?
Então, isso é igualado a zero, não tem área. Então, basta fazer os elementos da direita menos os elementos da esquerda. Ou seja, vai trocar todo mundo aqui. Ó. Se tivesse negativo, trocaria para mais. Mas como está tudo positivo, vai trocar tudo por menos. Tá? Aí vai ficar assim, ó. 200t menos 340t. Mais 4L menos 2L. Mais 680 menos 800. São colineares, então igual a zero. Beleza? Vamos melhorar. 200t menos 340t, aqui, ó, vai dar menos 140t. 4L menos 2L vai dar mais 2L. 680 menos 800 vai dar menos 120. Igual a zero. O objetivo é encontrar a função L em função de T, essa função aqui, ó. Então, eu tenho que isolar o L, tá? Então, volto aqui e isolo o L. Então, deixa ele quieto aqui, ó. 2L. E todos que não tiver L, passa para o outro membro. Ou seja, menos 140t vai passar para o outro membro somando. Então, vamos ter mais 140t. Menos 120 vai passar para o outro membro somando. Então, vamos ter mais 120. Bom, se for possível, se você quiser, você divide pelo mesmo número. Por exemplo, todo mundo aqui divide por 2? Divide, então eu vou dividir. A pessoa não queria, eu quero fazer assim, ó, 140t mais 120 dividido por 2. E já substituir o t. Posso? Pode, claro que pode. Mas se for possível dividir, é interessante. Dividindo todo mundo por 2, ó, fica L igual a 70t mais 60. O que ele quer que você calcule? Lá no comando da questão, ele pediu para você calcular o L de 2 anos, 24 meses. Então, você vai substituir o T por 24. E vai ficar assim, ó. L de 24 vai ser igual a 70 vezes 24 mais 60. Tira o 4. Tirou o 4, ficou 20. 20 vezes 70 vai dar 1.400. 4 vezes 70 dá 280. 280 com 1.400, 1.680. Mais 60. Então, L de 24 vai ser igual a 1.680 mais 60, que é 1.740. E aí, quando você chega aqui, adivinha. Você é feliz! Aí, ó, que maravilha, olha. Dada a equação 3x² menos mx mais 18 igual a zero, se uma de suas raízes é 2, então o valor de m deve ser igual a... Bom, então ele deu essa equação aqui, 3x² menos mx mais 18 igual a zero. Essa equação ele deu. O que ele fala? Que uma das raízes é 2. Então pode ser o x', tá? Não é obrigado a ser o x', pode ser o x duas linhas. Como é uma equação de segundo grau, eu tenho x', x duas linhas. No máximo, eu posso ter o x' igual a x duas linhas, tá? Mas no caso, uma das raízes é 2, então eu chamei aqui de x' arbitrariamente. Você pode chamar de x duas linhas, não tem problema nenhum. Porque o que você vai fazer com essa raiz é colocá-la no lugar de x na equação, tá? É isso. Então, vamos substituir. Porque se eu fizer isso, a minha equação continua igual a zero. Porque quando eu tenho a raiz de uma função, ou de uma equação, na verdade, quando eu substituir, vai ser zero igual a zero. Fica 3, coloca esse 2 no lugar de x, então fica 2ao². Lembrando que se ele fosse negativo, seria interessante abrir o parênteses.
menos m vezes a raiz novamente, que é 2, mais 18, que é igual a 0. E agora eu vou resolver isso aqui, vou cair numa função do primeiro grau, na variável m, e vou descobrir o valor de m. Então, vamos lá. Primeiro, a prioridade é da potência e não do produto. Então, faça 2 ao quadrado primeiro. Então, teremos 3 vezes 4, menos m vezes 2, 2m, mais 18, igual a 0. 3 vezes 4, 12, menos 2m, mais 18, igual a 0. Agora, a gente pode somar 18 com 12 e vamos ter 30, né? Então, teremos menos 2m mais 30 igual a 0. Agora, você isola da forma que você preferir. Ou passa o 30 para o segundo membro, aí ele vai ficar 0 menos 30, o segundo membro, ou seja, menos 30. Ou passa menos 2m para o segundo membro, aí vai ficar 0 mais 2m, ou seja, 2m. Eu sempre passo, se eu tiver um positivo e negativo, e só 2, eu sempre passo negativo para o outro membro. Que aí fica assim, ó, fica tudo positivo. Ó. 30 igual a 2m. Então, agora eu vou passar para o primeiro membro, esse 2 aqui dividindo. Ó. Então, vamos ter o seguinte. 30 dividido por 2 igual a m. Isso implica que o m é igual a 15, pois 30 dividido por 2 dá 15. Aí, quando você chega aqui, você é feliz. Encontre o valor de fx igual a x ao quadrado mais 3x menos 10 para que fx seja igual, tá? Seja, esse aqui é interessante complementar, seja igual a 0, tá bom? Agora sim, se eu colocar assim também, ó, para fx igual a 0, também fica bom, tá bom? Ou seja, para você colocar 0 no lugar de fx, se eu colocar 0 no lugar de fx, vou ter isso aqui, ó. X ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0. Isso é característico de uma equação do segundo grau. E resolver uma equação de segundo grau não deve ser problema, né? Ó, vocês conseguem usar o Word? Eu consigo. Talvez ajuda eu mexendo aqui, é um jeito diferente para a gente quebrar o ritmo e ajudar quem quer aprender mexendo no Word. Ó. Inserir equação. Aí eu vou lá no delta. Ó. Delta. O que você vai fazer, professor? Eu vou resolver a equação de segundo grau. Tá? Lembrando que delta é b ao quadrado, ó, b, chapeuzinho quadrado, menos 4ac. Lembrando que, se eu observar aqui, ó, quem multiplica por x ao quadrado é o a, lembra? A equação genérica do segundo grau, vocês lembram dela? A equação genérica do segundo grau é essa aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Se você olhar aqui, ó, e comparar, quem está junto com o x ao quadrado é o 1. Então, o a vale 1. E o b? O b é quem está junto com o x, é o 3. Então, vou colocar aqui que o b vale 3. E o c, professor? O c é quem está sozinho aqui. Então, o c vale menos 10, professor? Sim, c vale menos 10. Agora, eu vou substituir aqui para encontrar o discriminante, tá bom? O b é 3, né? 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 1, vezes c, o c é menos 10, hein? E agora aqui eu tenho o discriminante. 3 ao quadrado, 9. Menos vezes mais vezes menos, dá mais aqui. Ó. 4 vezes 1 vezes 10, 40. 9 mais 40, 49. Então, o discriminante é 49. Segundo Bhaskara, a gente resolve uma equação do segundo grau fazendo x, se a variável for x, no caso é,
Se for outra variável, você coloca a mesma aqui, tá? X igual a menos D, mais ou menos raiz quadrada do discriminante delta. Raiz quadrada de delta. Dividido por 2A. Bom, então, nesse caso, professor, está fácil encontrar aqui. Então, eu vou colocar x igual a trocar o sinal do b, ou seja, o b não vale 3. Quando ele vier para cá, ó, o b vale 3, quando ele vier para cá, vai ficar menos 3, porque tem um menos aqui. Vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quem é delta? 49. Raiz quadrada de 49, 7. Dividido por 2A. Quem é o A? O A é 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2. Beleza, e agora, professor? Vamos encontrar as duas raízes, para a gente ser feliz. A primeira, eu vou usar o sinal de positivo. Isso é arbitrário. Não é obrigatório, não. A segunda, eu vou usar o valor do símbolo negativo aqui. Professor, se eu quiser colocar a primeira com negativo, a segunda com positivo? Pode. Então, vamos lá. Complementando aqui, ó, quanto que é menos 3 mais 7? 4. Quanto que é menos 3 menos 7? Menos 10. Agora aqui você tem. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. Quanto que é menos 10 dividido por 2? Menos 5. Então, as raízes são menos 5 ou 2. Se tiver dessa forma, você assinala ela. Pode aparecer 2 ou 5? Pode. Como que eu represento em forma de solução? Eu coloco sempre menor em forma de solução primeiro. Não coloque parêntese dentro da chave, porque aqui não é um par ordenado. Aqui é um conjunto de solução. E conjunto, tanto faz a ordem. Tá? Então, você pode colocar menos 5, depois 2, e fechar, e ser feliz. O número de bactérias de uma determinada cultura é dado pela expressão bactéria em função de tempo igual a 1.100 vezes 2 elevado a 0,3 t, em que bactérias em função de tempo é o número de bactérias em função do tempo. Eu já estou falando matematicamente, aí o exercício está falando junto comigo. Tá? E o t é o tempo em anos. O tempo em anos necessário após o início do experimento para que a cultura tenha 563.200 bactérias será exatamente... Bom, ele diz o seguinte, que a bactéria em função do tempo é igual a 1.100 vezes 2 elevado a 0,3 t. E ele diz o seguinte, no comando da questão, o tempo em anos, já que ela está em anos, né, após o início do experimento para que a cultura tenha 563.200, será de... Então, vamos lá. A cultura é bactéria. Ele quer o seguinte, 563.200 é bactéria final, o número final. Qual vai ser o tempo para que o número de bactérias seja 563.200? Então, vamos colocar no lugar de B em função de T, 563.000. Aqui é onde eu deixei marcado aqui, ó, 563.200 vai ser igual a 1.100 vezes 2 elevado a 0,3 t. Como está multiplicando em ambos membros, pessoal, aqui e aqui, eu posso simplificar o que é possível simplificar tendo de um lado e do outro, tá? Assim, ó. 0 com 0, 0 com 0. E aí eu vou copiar para despoluir um pouco, ó. 563 e 2, aí fica 5.632, igual a 11 vezes 2 elevado a 0,3 t. Então, agora, o que está multiplicando, eu não posso... Gente, aqui, ó, que ótimo, surge essa oportunidade. Ó. Jamais multiplique potências de base diferente. Só pode multiplicar potências de mesma base e, mesmo assim, deve somar os expoentes, tá?
Tem muita gente que às vezes multiplica aqui, ó, e fica 22 aqui. Não fica certo, não. Então, você vai pegar o 11, que está multiplicando, e passar para o primeiro membro dividindo. Então, vamos ter 5.632 dividido por 11 igual a 2 elevado a 0,3t. Bom, a divisão de 5.632 por 11 dá 512, igual a 2 elevado a 0,3t. Perfeito? Professor, se eu tiver uma calculadora, eu posso resolver isso aqui com logaritmo? Pode. Mas se você não precisa usar logaritmo, quando é possível escrever 502 nesta base aqui. Aí compensa mais você escrever na base 2. Então, vamos fatorar o 512. Aqui, bem passo a passo aqui. 512, fatorando. Ó. Primeiro número primo que divide o 512, lembrando que os números primos são aqueles que dividem por 1 e por ele mesmo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 19, 23 e lá vai pedrada, tá bom? Então, aqui no caso, é possível dividir por 2. 512 dividido por 2 dá 256. Ainda é possível dividir por 2? Sim, porque ele é par, termina em 6. Divide por 2, 128. É par, continua dividindo por 2. 128 por 2, 64. Ainda é par, dá 32. Divide por 2, dá 16. Divide por 2, dá 8. Por 2, aí fica gostoso demais, né? 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 elevado a 9 para substituir o 512, porque é correspondente. Então, vamos colocar no lugar de 512, 2 elevado a 9. E copiar os restantes. Bom, agora você tem potências em ambos os membros de mesma base. Hora de fazer a comparação. Se 2 é idêntico a 2, então o expoente 9 é idêntico ao expoente 0,3t, proporcionalmente falando, não visualmente enxergando, tá? Então, eu posso comparar isso. Então, vamos ter 9 igual a 0,3t. Beleza? Professor, posso passar o 0,3 dividindo? Claro, é isso que a gente vai fazer. Professor, um colega meu falou que eu posso multiplicar por 10 para facilitar. Aí fica assim, ó. Pode também? Pode. Uma equação que você faz de um lado, você faz do outro. Só não pode fazer só de um lado. Tá? Multipliquei ambos membros, toda a equação por 10. Aí pode. Tá bom? Agora passa dividindo. 90 dividindo por 3 é igual a t. Logo, t é igual a 30. Como ele falou que está em anos lá no início, então t é igual a 30 anos. E aí, quando a gente chega aqui, adivinha? A gente é feliz. Jorge investiu R$800 em um fundo cuja rentabilidade é de 2% ao mês. O valor acumulado em reais ao final de 10 meses é de... Bom, nesse caso aqui, é bom ter uma calculadora, tá bom? Porque fazer 1, decimais ou centesimais elevado a 10, a mão ninguém merece. Porque só tem que pegar, por exemplo, 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, 10 parcelas de 1,02 multiplicadas entre si. Vai levar um bom tempo. Então, nesse caso, sempre use calculadora, tá bom? Juro composto, você tira esta fórmula aqui, ó. Montante, essa fórmula é a mais genérica que você pode imaginar. Lá na matemática financeira, usa valor futuro, valor presente. Mas não difere de montante e capital, tá bom? Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa. Galera, sempre use a taxa como mais. Se ela for negativa, você coloca depois, nunca menos aqui. Mas, professor, está falando de desvalorização lá. Não tem problema.
usa sempre mais. Na hora de substituir, você substitui menos. Tá bom? Então, isto vai ser elevado ao t de tempo, ou elevado a n. Muita gente usa n. Tá bom? Agora, muita atenção aqui. Ó. Qual é a taxa? 2%. Como que representa 2%? Bom, 2% você vai representar em forma de fração. Tá? Não esqueça disso. Você não vai colocar 2%, não. Você vai colocar assim, ó, 2 dividido por 100. É 2%. 2 percentual é 2 dividido por 100, que é 0,02. Então, no lugar de i, você vai colocar 0,02. Bem comparativo aqui. Ó. No lugar de i, 0,02. Tá? É a taxa em porcentagem. Agora, no lugar de C, eu vou colocar o capital investido. Quanto que Jorge investiu? 800. E no lugar do T, professor? No lugar do T, você vai colocar o tempo, que é de 10 meses. Vendo? Agora você coloca 10 no lugar de T. Fechou? Bom, melhora só um pouquinho e já chega o chinelo. Direto na calculadora, professor? Sim. Ah, não, eu queria fazer passo a passo. Tudo bem, você pode fazer. Mas não deixe de usar pelo menos, decora isso para o resto da vida, não deixe de usar pelo menos 6 casas depois da vírgula. Tá? Pelo menos. Professor, se estiver multiplicando, se eu tiver que multiplicar por bilhões, aí você usa mais que 6 casas. Se você usar a calculadora direta do computador, que é essa aqui, ó, eu coloquei aqui na científica, porque ela aparece assim, ó, padrão. Aí você vem aqui na científica. Pode usar a calculadora de celular em casa? Pode. Na prova? Não. Na prova, só a calculadora física. Tá bom? Beleza? Então, você vai operar do jeito que está aqui mesmo. Você vai fazer assim, ó. Cadê, gente? Estou ruim de enxergar o mouse, ó. 800 vezes, abre o parêntese, igualzinho está aqui, tá? 1,02, fecha o parêntese, elevado. Quem que é o elevado? Elevado a um número qualquer, esse y elevado a x, ó. Cliquei. Aí você viu que apareceu um chapéuzinho? Agora você digita 10. E calcula para ser feliz, ó. 795, 19,555 lá vai tijolada, né? Bom, só que quando a gente está trabalhando com dinheiro, a gente trabalha com 2 casas. Então, você vai arredondar para 2 casas. Como é que arredonda, professor? Bom, eu quero arredondar para 2 casas. Você vai na terceira e olha ela. Se for 5 ou mais, você arredonda 19 centavos para 20 centavos. Você sempre soma mais um. Tá? E se fosse 4 ali na terceira casa, professor, você manteria os 19 centavos. Deu R$ 975,20, porque ele pediu aproximadamente. Aproximadamente você arredonda. Tá bom? Um determinado equipamento se deprecia de tal forma que seu valor, T anos após a sua compra, é dada pela lei. Valor em função de T igual a K que multiplica 2 elevado a menos 0,25T, ou menos 0,25 centésimos de T, onde K é uma constante real. Constante real, gente, é um número real, tá? Pode ser 5, pode ser 3, pode ser 10. Se após 8 anos a máquina estiver valendo R$ 10.000, então o valor gasto no ato da compra, valor inicial, ou seja, o K, ele quer exatamente o valor de K. Esse valor aqui inicial. Então, o valor gasto no ato da compra da máquina foi exatamente V em função de T igual a K, que multiplica 2 elevado a menos 0,25T. Se após 8 anos, ou seja, quando T for 8, a máquina está valendo 10.000, ou seja, a máquina valor em função de T está valendo 10.000.
Então, qual foi o valor no ato da compra? Ou seja, qual foi o valor de K? O valor do equipamento é esta função. Ele quer saber qual é o valor do ato da compra, sabendo que depois de 8 anos ele valia 10 mil. 10 mil igual a K, que multiplica 2 elevado a menos 0,25 vezes T. O T é 8. Fechou? Então, agora, vamos multiplicar menos 0,25 por 8, que dá menos 2, e copiar. Então, vamos ter 10 mil igual a K, que multiplica 2 elevado a menos 2. Professor, o que eu faço com esse 2 elevado a menos 2? Pois não, você vai vir aqui na matemática básica e vai lembrar disso aqui. Ó. A elevado a menos m é igual a 1 dividido por A elevado a m. Tá bom? Então, no lugar de 2 elevado a menos 2, eu coloco 1 dividido por 2 elevado a 2, para respeitar esta regra de potência com expoente inteiro. Tá? Então, vamos ter 10 mil igual a K, que multiplica 1 sobre 2 elevado a 2. Quanto que é 2 elevado a 2? É 4. Então, vamos ter 10 mil igual a K vezes 1K sobre 2 ao quadrado, que é 4. Então, 4 está dividindo, vai passar para o primeiro membro, multiplicando. Vamos passar esse 4 multiplicando por 10 mil. Quanto que é 4 vezes 10 mil? 40 mil. Logo, K é igual a 40 mil. Bom, o valor inicial do equipamento, se você não interpretar que é o K, eu já interpretei para você, não tem problema. Você vai encontrar o V de zero. Tá? É só você continuar. Então, vamos lá. Se eu não lembrar, professor, que o K é o valor inicial, o que eu faço? Você pega o valor de K, volta na função genérica. Qual que é a função genérica? É essa aqui, ó. E substitui o K aqui. E aí, o que a gente vai ter? Valor em função de T igual a K, que é 40 mil, vezes 2 elevado a menos 0,25T. E calcula o V0, ou seja, colocando zero na onde tiver T. E aí você vai ter valor do equipamento no ato da compra. Gente, no ato da compra é à vista, não é? À vista não passou nenhum dia, por isso que o T é igual a zero. Então, eu vou colocar zero no lugar de T. Então, vai ter 40 mil vezes 2 elevado a menos 0,25 vezes T, que é zero. Você concorda comigo que 0,25 menos 0,25 vezes zero é zero? Então, aqui tudo vai ficar 2 elevado a zero. 2 elevado a zero é igual a 1. 1 vezes 40 mil é igual a 40 mil. Portanto, o valor no ato da compra vai ser igual a 40 mil. Não tem espaço aqui, vou para baixo. Ó, 40 mil vezes 2 elevado a zero. 2 elevado a zero é 1. 1 vezes 40 mil, 40 mil. Biólogos observaram no estudo que, em condições ideais, o número de bactérias de certa cultura aumenta exponencialmente de acordo com a lei de formação. Bactéria em função de tempo igual a Q inicial, quantidade de bactérias inicial, vezes Euler, ou E, elevado a K vezes T, em que Q0 é a quantidade inicial de bactérias, E é Euler, o número irracional. O número irracional, Euler, é 2,718182 ou 8281, se não me falha a memória. Tem que operar na calculadora aí. E K é uma constante.
e T é o tempo, em horas, tá bom? Então, quando a gente encontrar o T, eles estavam trabalhando com horas, após o início do experimento. Se uma cultura tem inicialmente, ou seja, inicialmente significa T igual a zero. Se para T igual a zero nós temos 10.000 bactérias, eu estou aqui, ó. Se uma cultura tem inicialmente, eu vou colocar aqui para você lembrar, ó, é T igual a zero, tá, gente? Lembre-se disso, nunca esqueça disso. 10.000 bactérias. E uma hora depois aumentou para 30.000, então estarão presentes depois de 2 horas. Bom, então, recapitulando aqui no enunciado, ele diz o seguinte, que o número de bactérias é dado pela essa função aqui, ó. Bactérias em função de tempo igual a quantidade de bactérias inicial vezes Euler elevado a K vezes T. Comando da questão, ele diz o seguinte, se uma cultura tem inicialmente, ó, inicialmente é zero, ele tem inicialmente 10.000, ó. O primeiro que eu coloco aqui é o T. O segundo que eu coloco aqui é o número de bactérias. Uma hora depois, vai para 30.000. Fechou? Então, estarão presentes depois de 2 horas, não sei, e por isso que eu ponho interrogação. Tá bom? É essa interrogação que eu quero descobrir. Bom, mas quem é essa interrogação, professor? Isso aqui é o B de T, então esse aqui é o B de 0, esse aqui é o B de 1 e esse aqui é o B de 2. Então vamos lá, professor, o que eu faço? Bom, comece sempre no primeiro ponto. Coloque 0 no lugar de T e 10.000 no lugar de P em função de T. Onde? Na genérica, função dada. 10.000 igual a Q de 0 vezes Euler elevado a K vezes 0. Vamos ter 10.000 igual a Q 0 vezes Euler elevado a 0. Mas por quê, professor? Porque K vezes 0 é 0. Quanto que é o número elevado a 0? O número elevado a 0 é 1. Então, vamos ter Q0 vezes 1, que dá o próprio Q0, igual a 10.000, que está no primeiro membro. Então, já achei um elemento que vai me ajudar muito. Então, antes de eu passar para o próximo, eu vou pegar esse valor do Q0 e colocar no lugar dele, lá na fórmula genérica, porque já não tenho mais só a genérica. Nesta fórmula aqui, nesse modelo. Bactéria em função de T vai ser 10.000, porque o Q0 agora vale 10.000, vezes Euler elevado a KT. Fechou? E agora, professor? Bom, agora você vai para o segundo ponto. Já trabalhamos com o primeiro. No lugar de T, você põe 1. E no lugar de B em função de T, você põe 30.000. Vamos lá. 30.000 é igual a 10.000 vezes Euler elevado a K vezes 1. Como eu tenho, de um lado do membro, o primeiro membro, e no segundo membro, eu não tenho soma, tenho nada que atrapalhe simplificar, eu vou simplificar já. Por exemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, vou ter 3 igual a 1, que multiplica Euler elevado a K. Então, vai ficar só Euler elevado a K aqui. Professor do céu, como é que eu faço para eliminar esse E, que é o Euler, e ficar com o valor de K? É simples. O Euler, ele é simplesmente destruído pelo Ln, porque o Ln é o logaritmo de E na base E. Tá bom? Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer com que tanto 3 como o Euler elevado a K sejam argumentos ou logaritmandos de Ln. No grosso modo falando, eu vou acrescentar Ln em ambos membros, tá bom? Isso é uma maneira grotesca de falar, maneira facilitada de entender.
Mas o certo é fazer com que 3 e OL elevado a K se torne logaritmando de Ln. Agora fique tranquilo. Por quê, professor? Fique tranquilo. Porque aqui a gente pode aplicar a regra da potência pelo logaritmo, que a gente faz K que multiplica Ln de E, ou seja, esse K a gente passa multiplicando. Então nós vamos ter Ln de 3 igual a K que multiplica Ln de E. Bom, se você operar na calculadora Ln de E, vai falar 1. Porque o Ln de E é o log de E na base E. E quando eu tenho o logaritmo de A na base A, o resultado é 1. Então, tudo isso aqui vale 1. Logo, 1 vezes K é K. Isso implica, então, que Ln de 3 é igual a K. Logo, encontramos mais um elemento que vai ajudar demais. Eu vou voltar na genérica, que já não é a genérica primitiva, é a genérica secundária que nós temos agora, que é essa aqui, ó. Vendo? Cadê, gente? Com o K? Aqui. Tá bom? Essa genérica aqui, ó, eu já vou colocar o valor do K, que é Ln de 3 no lugar do K. Bactéria em função de T igual a 10.000 vezes OL elevado a K. O K agora é Ln de 3, tá bom? Coloca um parênteses para separar desse T. Senão, se você não colocar o parênteses, você escreve assim, ó, aí fica parecendo que é Ln de 3T, mas não é. É Ln de 3 vezes T. Tá bom? Ln de 3 vezes T é a mesma coisa que T vezes Ln de 3, professor? É. A ordem dos fatores numa multiplicação não altera o produto. Então, vou copiar aqui para melhorar. Bactérias em função de T vai ficar 10.000 vezes Euler elevado a T que multiplica Ln de 3. E agora, professor? Bom, já trabalhei com 2 pontos. Trabalhei com esse ponto e com esse ponto. Está faltando esse. Então, vamos lá. Se eu colocar T no lugar de 2 no lugar de T, eu vou encontrar o B em função de 2. Aí eu vou ser feliz, porque eu vou encontrar exatamente o que ele pediu. Ele fala, então estarão presentes depois de 2 horas quantas bactérias? Basta colocar 2 no lugar de T agora e a gente vai ser muito, mas muito feliz. Ó, bactéria em função de 2, 2 no lugar de T, tá vendo? Vai ser 10.000 vezes Euler elevado a 2 vezes Ln de 3. Lembra que eu apliquei essa regra aqui, ó? Olha que estava assim, ó. Ln de E elevado a K, eu passei K multiplicado por Ln de E. Agora eu posso fazer o contrário. Estou dizendo isso aqui, ó. Bactéria em função de 2 igual a 10.000 vezes Euler elevado a Ln de 3 ao quadrado. Tá bom? E quanto que é 3 ao quadrado? É 9. Então, bactérias em função de 2 vai ser 10.000 vezes Ln, Euler elevado a Ln de 9. Olha aqui que macete, batuta, ó. Não é um macete, é uma propriedade. Euler elevado a Ln de x dá x. Não, bonito demais, né? Então, Euler elevado a Ln de Vasco dá Vasco. Então, Euler elevado a Ln de 2 dá 2. Portanto, Euler elevado a Ln de 9 dá 9. Isso. De maneira análoga, ou seja, de maneira similar, E elevado a Ln de qualquer coisa dá qualquer coisa. E elevado a Ln de 9 dá 9. E, portanto, você pode fazer isso na calculadora, se você não lembrar disso. É só digitar 10.000 vezes E elevado a Ln de 9. Aí ele vai dar 90.000, que é a resposta. Quer ver? Ó. Bactéria em função de 2 vai ser 10.000 vezes E elevado a Ln de 9 dá 9. Então, 10.000 vezes 9 dá 90.000. E aí, quando você chega aqui, você é feliz. Um aplicador
deposita R$100 mil numa caderneta de poupança. Mensalmente são creditados 0,59% sobre o saldo, estabelecendo a relação saldo em função do tempo igual a 100 mil, que multiplica, estou aqui, ó, que multiplica 1,0059 elevado a t, que expressa o saldo em função do tempo em meses. O tempo está em meses. É interessante lembrar disso, tá? Sempre observa isso. O tempo em anos, aí, tá vendo? Ele deu em meses, que você vai calcular, vai estar em meses, e no final você vai ter que converter para anos, porque o que interessa é em anos. O tempo em anos necessário para que o rendimento seja igual a R$ 11.169,73 aproximadamente. Gente, o rendimento é rendimento. A minha função não apresenta rendimento, ela apresenta saldo. Saldo é o que você colocou no banco mais o que rendeu. Então, você tem que somar para fazer o saldo e substituir aqui no lugar de S, onde eu estou colocando destacado em amarelo, substituir ali o saldo e não o rendimento. Saldo é o que você colocou no banco mais o que rendeu. Não é só o rendimento. Bom, então, aqui, para eu calcular, não vai ser difícil, não. Ó, qual que é o saldo? O saldo é o rendimento, que é esse valor aqui que eu estou colocando na cor vermelho, ó, mais o valor que eu investi. Então, no lugar do saldo, eu coloco 100 mil mais 11.169,73. Vai ser 111.169,73. R$111.169,73. Colocando tudo destacado aqui para você associar. Agora é só copiar o restante, caminhar para ser feliz. Então vamos ter 100 mil. Eu gosto de separar assim para ver que não copiou errado, tá bom? Vezes 1,0059 elevado a t. O que eu faço com esse 100 mil aqui? Passa esse 100 mil para o primeiro membro, dividindo. Galera, se eu dividir por 10, eu desloco a vírgula uma casa. Se eu dividir por 100, eu desloco 2 casas. Se eu dividir por 1.000, desloco 3 casas. Se eu dividir por 10 mil, desloco 4 casas. Se eu dividir por 100 mil, desloco 5 casas. Então, essa vírgula vai vir para aqui, ó, onde eu estou colocando ela aqui, ó, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, 1,1116973. Que sobrou no outro membro, 1,0059 elevado a t. Professor, como é que eu faço agora? As potências têm bases diferentes, não tem como escrever para a mesma base. É aqui que a gente aplica o logaritmo. Passo a passo, professor, como é que fica mesmo? Para eu não ficar decorando. Bom, o argumento, você vai fazer com que ele se torne logaritmando de log ou de ln, do que você preferir, tá? Aqui pode ser log? Pode, porque não tem Euler, não tem o E. Se tivesse o E, poderia ser log? Não seria interessante. Seria interessante ser ln, tá? Mas como aqui não tem o E, eu posso usar log. Então vai ficar assim, ó. Log de quem? De 1,1116973. Fechou? Igual a log de 1,0059 elevado a t. Não precisa aparecer o parênteses aqui, não. E nem precisa aparecer no primeiro. Tá bom? Beleza. Lembra da propriedade da potência de log? Esse t aqui eu posso passar multiplicando. Então, vamos ter assim, ó, t que multiplica log de quem? Deixa eu pôr L maiúsculo aqui. De 1,0059. Agora isola t. Passa ele dividindo, quem está multiplicando por ele. O que eu vou ter então, professor? Você vai ter o seguinte, log de 1,1116973
dividido por quem? Por log de 1,0059. Isso tudo é igual a t, professor? Sim. Ah, tá de brincadeira. Então tá bonito agora. Só tem que usar a calculadora. Por quê? Porque você não vai conseguir calcular o log desse número aqui à mão. Tá vendo? A ferramenta da calculadora é muito importante, é para isso. É para fazer uma coisa que a gente não é possível fazer à mão, ou para agilizar, tá? Você vai pegar a calculadora científica. Nessa calculadora, ele primeiro tem que ser digitado o argumento, tá? Como eu falei para vocês, a segurança são 6 casas depois da vírgula, tá bom? Para você não ficar sofrendo, use pelo menos 6. Vamos lá, ó. 1,111697,3. Na sua calculadora, se for física ou no celular, você digita o log primeiro, tá? Só no computador que a gente digita o argumento primeiro. Depois clica no log, tá bom? 0,0498 e lá vai tijolada. 6 casas, professor? Então vamos lá. Vai até 8,5 aqui, tá bom? Coloca aqui. E agora vamos para o outro logaritmo. 1,0059 log. 6 casas? Então vamos lá. 4, 5, 6. Está seguro. Bom, então agora é só eu dividir? Sim, é só você dividir. 0,04596 por 0,00254. 18,00. Lá vai tijolada. Aproximadamente 18. 18 meses. É isso? Porque ele falou que está em meses, mas ele quer a resposta em anos. Vou voltar aqui no enunciado. Tempo em anos. Mas ele falou que está em meses quando eu calculo, porque a função está em meses. Aí eu vou converter 18 meses em anos. Divide por 12. 18 dividido por 12, 1,5. Bom, então, 1,5 anos. E aí você é feliz. Determinar x e y de modo que as matrizes A e B sejam iguais. Ou seja, essa matriz é igual a essa. Tá? Então, este valor aqui que eu estou colocando em amarelo, ó, ele tem que ser igual a esse valor que eu estou colocando em amarelo aqui. Ó. As matrizes vão ser iguais. Por isso que o 2 é igual a 2 e o 1 é igual a 1. Então, esse outro valor aqui, ó, que eu vou colocar na cor azul, tem que ser igual a esse valor que está também na cor azul. Ele diz o seguinte, foi dada essas matrizes aqui, ó. Matriz A, de elementos x menos y, 2, 1 e 2x mais y. E também foi dada a matriz B, pelos elementos 5, 2, 1 e 7. Aí ele diz o seguinte, quais são os valores de x e y, determinar x e y, de modo que as matrizes A e B sejam iguais. Ou seja, eu tenho que igualar as duas matrizes, automaticamente devo igualar os elementos que ocupam a mesma ordem. Por exemplo, esse elemento aqui, ó, ocupa a linha 1, coluna 1. Então, eu tenho que igualar com o elemento que também ocupa a linha 1, coluna 1. Esse elemento aqui, ó, ocupa a linha 2, coluna 2. Então, eu devo igualar com o elemento da outra matriz que também ocupa a linha 2, coluna 2. X menos y é igual a 5. E 2x mais y é igual a 7. Você vai observar se nós temos simétrico. É sempre o método soma. Se eles são simétricos, ao somar, ele vai anular.
pois menos y mais y é zero. Então, anulou, sobrou x mais 2x, que é 3x. E no segundo membro, 5 mais 7, que é 12. Logo, x é igual a 12 dividido por 3. E, portanto, x é igual a 4. Tendo o valor de x, eu volto em uma das isolo y. Mantenho x aqui, passa esse 5 para o primeiro membro e passa esse menos y para o segundo membro, que se torna y. E pega o 4 e joga no lugar do x. Teremos 4 menos 5 igual a y, e, portanto, menos 1 é igual a y. Então, temos y igual a menos 1 e x igual a 4, que é 4 menos 1. Fechou? Esse método aqui é interessante. Porém, se aqui tivesse um valor diferente, um 2, era só você multiplicar de cima por menos 2, por 2 também, porque aí ficaria menos 2y em cima. Você faz essas manipulações para poder cancelar, tá? Beleza. Escrevendo a matriz A e J, 2 por 3, na qual a lei de formação é dada por A e J igual a I mais 2J, obtemos qual matriz aqui? Ele diz o seguinte, você tem uma matriz A de A e J, ou seja, linha por coluna, de 2 por 3, significa 2 linhas e 3 colunas, tá? Tal que a lei de formação da matriz A e J é dada por I mais 2J, ou seja, linha mais 2 vezes coluna. A matriz genérica 2 por 3 é isso aqui, ó. A11, linha 1, coluna 1, A12, linha 1, coluna 2, e A13, linha 1, coluna 3. Eu ainda tenho que colocar mais uma linha, porque eu já respeitei 3 colunas, ó. 3 colunas já foram, 1, 2, 3. Agora mais uma linha. Então vamos ter A21, ou seja, linha 2, coluna 1, A22, linha 2, coluna 2, e A23, linha 2, coluna 3. Beleza. E agora, copia a lei de formação, ela já está copiada aqui, eu só vou apagar isso aqui, ó. E logo abaixo dela, você vai colocar assim, ó, A11. Observa a ordem aqui, ó. O primeiro é I, o segundo é J. Tá bom? Independentemente da ordem que aparecer aqui. Se aparecer 2J mais I, o primeiro lá é I, você vai colocar aqui. O segundo é J, você vai colocar aqui. Tá bom? Tome muito cuidado com isso. Então, vamos ter o seguinte. 1 mais 2 vezes 1. Porque eu devo colocar 1 no lugar de I e 1 no lugar de J. 1 mais 2 vezes 1. Ou seja, I, J. Agora aqui eu tenho o valor do A11. Qual que é o A11? 1 mais 2, porque 2 vezes 1 dá 2, 3. Olha aqui que maravilha. 3. Tá bom? Deixa eu pôr outra cor aqui. Agora vamos para qual? Para 12. Lembre-se, o primeiro é I, o segundo é J. Coloca 1 no lugar de I e 2 no lugar de J. E aí você vai ter 1 mais 2 vezes 2. 1 mais 2 vezes 2, 1 mais 4, que é 5. Beleza? Bom, qual que é a regularidade? A regularidade é aumentar de 2 em 2. Ah, não, mas eu quero fazer, professor, então faça. Ó. A13. 1 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Agora, no outro, você vai perceber a regularidade também, mas faça pelo menos os 2 primeiros.
tá? Então, vamos lá. A21 agora. Lembrando que o primeiro é I, o segundo é J. Então, vamos ter 2 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2, com mais 2, 4. Coloque 4 aqui. A22. 2 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Qual que é a regularidade? Aumentar de 2 em 2. Ah, mas eu quero fazer o último. Então, faça. 2 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Beleza. Os valores de x para que o determinante da matriz B seja igual a 8 é exatamente essa matriz B aqui, ó. Eu vou copiar aqui e a gente vai resolver aqui passo a passo. É bem tranquilo, tá bom? Só que eu tenho que igualar o determinante dela igual a 8. Não devo esquecer isso, tá? Ele diz o seguinte, os valores de x para que o determinante da matriz B é essa aqui, ó, x mais 2, menos 3 e x menos 2. Ele quer que o determinante dessa matriz seja igual a 8. Então, muda aqui ó, a figura. Ó. Muda para parecendo módulo, ó, assim. Igual a 8. Tá bom? Interpretando matematicamente falando, determinante igual a 8 seria isso. Agora eu vou calcular o determinante. É de ordem 2. De ordem 2 é simples. Você multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai o produto dos elementos da diagonal secundária. Estou dizendo isso aqui, ó. Você vai multiplicar esse por esse e vai subtrair o produto dessa multiplicação aqui. X que multiplica x menos 2 subtrair, vou abrir um colchete, do produto da diagonal secundária. Então, vamos ter menos 3 que multiplica x mais 2. Tudo isso é igual ao resultado determinante que o enunciado diz que é 8. Agora aqui, ó, distributiva, 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 distributiva. Então, teremos x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos, abre o colchete, menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 2, menos 6. Fechou o colchete, igual a 8. Distributiva, novamente, só que para os sinais. Ó. Então, teremos x ao quadrado, menos 2x, menos com menos mais 3x, menos com menos mais 6, igual a 8. Beleza. X ao quadrado mais x, pois menos 2x mais 3x dá mais x, mais 6 menos 8 igual a 0. Passei para o primeiro membro, o 8. Melhorando ainda mais, transformando numa equação de segundo grau na variável x, teremos x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Delta, b ao quadrado, quem é o b? Ó, o b está junto com x, hein? O a está junto com x ao quadrado. E o c está sozinho no primeiro membro. Então, vamos ter b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E, portanto, delta vai ser 9, pois 1 ao quadrado é 1, e menos vezes menos é mais, 4 vezes 1 vezes 2 é 8. Tá bom? Bom, discriminante está aqui. Segundo Bhaskara, resolvemos esta equação de segundo grau fazendo menos b é mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta, dividido por 2a. E aqui nós temos o b que vale 1,
E aqui é menos b, então teremos menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta, que é 3, raiz quadrada de 9 é 3, sobre 2a. O a é 1, então 2 vezes 1, 2. O a é 1. Agora, de maneira arbitrária, eu vou trabalhar primeiro com positivo, vou encontrar o x', que vai ser menos 1, mais 3 sobre 2. E o x duas linhas, que vai ser menos 1, menos 3 sobre 2. Tá bom? Trabalhei primeiro com positivo, depois com negativo aqui. Então, x', menos 1 mais 3, 2, dividido por 2, 1. X duas linhas, menos 1, menos 3, menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, é 1 ou menos 2. Ou simplesmente menos 2 ou 1. Tá bom? A ordem não interfere. Tá bom? Solução, então, é dada por menos 2 e 1. Cuidado para não colocar parênteses, não pode, tá? Parênteses é só para par ordenado no caso de 2. Terna ordenada no caso de 3, tá bom? Múltipla ordenada quando temos mais de 3. Beleza!